Oi, aqui é a Maíra do Luiz Salteron e esta é a previsão da lua cheia em peixes para câncer. E essa é a participação especial do meu gato. Lembrando que é legal que você assista os vídeos dos signos do seu ascendente, sol e lua. E aí, nesta lua cheia em peixes, Câncer está lidando com assuntos de casa 9. Casa 9 que vai falar sobre a expansão dos horizontes, né? Sobre, enfim, tanto dos horizontes físicos, geográficos, quanto dos horizontes da mente, do intelecto, né? Então, estamos falando de educação superior, estamos falando de viagens, viagens normais ou viagens astrais. Estamos falando das filosofias todas da vida, da ética, moral, enfim, Casa 9, né? Lida com todo esse pensamento, esse exercício do pensar, né? E do transformar, desculpe, e de transformar esse conhecimento em sabedoria também. Eu acho que isso é um ponto importante da Casa 9. E esta, tcharam, é a carta para Câncer. Que está nesta lua nova como direi, dando a nova roupagem a essas ruínas, né? A ruína, ela tem essa coisa, ela é o que permanece, né? De situações, de realidades, como é o nosso caso, né? Dentro dessa pandemia, enfim, a realidade que nós tínhamos, né? A realidade pré-pandemia, né? E essa realidade nova que está se delineando agora, enfim, agora, durante a pandemia, né? E que um dia vai virar uma realidade pós-pandêmica, né? Mas por enquanto estamos lidando com uma fase intermediária entre o pré e o pós, né? E aí as ruínas são exatamente o que resta, né? O que é que ficou dessa realidade, desse nosso entendimento do mundo, enfim, estamos falando de Casa 9, né? Casa 9, né? Então estamos falando dessa percepção, dessa nossa visão do mundo, né? E aí eu vejo, enfim, cancerianas e cancerianos, né, segurando essa tesoura aqui, cortando um tecido, né, e criando realmente novas roupas, novos cenários, novas vestimentas, ressignificando essas ruínas, né? O que é que, de que forma a gente pode passar a habitar aquilo que restou, né? De significado pra gente. É um processo bem maluco, inclusive, porque, enfim, estamos falando de Câncer, que é um signo que é extremamente ligado ao passado, né? Onde apegado, inclusive, ao passado, né? O passado é uma parte, a história é uma parte extremamente importante desse signo, né? A forma como ele se conecta à própria ancestralidade, além da sua própria história de vida, né? E aí, então não é, enfim, definitivamente não estamos falando de um processo muito fácil, porque a gente está falando, enfim, do que restou, de um, de um, de um passado muito recente, né? Porque é isso, a gente tá falando de, sei lá, faz aproximadamente
foi mais ou menos ali no final de fevereiro, começo de março, a, a OMS declarou, né, que o Covid-19, a Covid-19 era de fato uma pandemia global, tinha o status de pandemia global e que o mundo deveria começar a considerar seriamente fechamento de fronteiras e políticas de distanciamento e de isolamento social, né? Então estamos falando aí de 6 meses. E, ou seja, é um passado que é muito recente, né? E que rolou essa ruína, ela foi, é tipo Pompeia, né? Que um dia existia, e aí o Vesúvio explodiu e no outro dia não existia mais Pompeia, né? Tipo, a gente tá falando de uma realidade muito chocante nesse sentido, de uma quebra, aliás, de uma realidade não, de uma quebra de realidade muito chocante nesse sentido, né? Então, assim, como é que a gente reconfigura isso? O que restou, como é que a gente dá uma cara nova? E aí é nesse sentido que eu falo dessa nova roupagem, sabe? Que câncer está tentando dar. E que é isso. Por um lado, pode ser uma forma muito saudável de lidar com as coisas, porque assim, a gente efetivamente tem que saber, nessa construção dessa nova realidade, nessa vivência dessa nova realidade, a gente tem que entender o que é que se aproveita, né, do que sobrou, dos nossos, enfim, dos nossos comportamentos, dos nossos hábitos, é, do nosso entendimento de mundo e de realidade mesmo, né? A gente precisa entender o que é que a gente vai fazer com isso e de que forma a gente pode ressignificar e achar um lugar novo para isso aí, né? Uma forma nova de estar no mundo, né? Mas isso também pode ter uma conotação bem, bem negativa, né? Se a gente usa, na verdade, se a gente maquia, né, a história, se a gente só faz um tchananã, sabe? E chama de novo normal. Por exemplo, é, aqui no Recife começou a rolar cinema drive-in, né? Onde se cobra um absurdo, os ingressos são absurdamente caros, né? E aí é isso, é um monte de carro parado no estacionamento, onde tem uma tela gigantesca, os carros ligados, né? Porque, enfim, para poder ficar com o ar-condicionado ligado e tal, né? Ou seja, dióxido de carbono indo para a atmosfera loucamente, sabe? E aí, gente, como assim? Veja bem, a Covid-19 ela é consequência de é, de uma crise ambiental absurda, né? Enlouquecida, de uma relação com a natureza completamente bizarra, de exploração. E aí, para poder resgatar algum sentido, né? Alguma normalidade, já que os cinemas, enfim, convencionais, salas fechadas vão ter que ficar fechadas efetivamente por muito tempo, né? Aí a gente resgata um estilo de cinema que é extremamente poluente sabe? E excludente, inclusive, enfim, né? Se a diversão, se o prazer sempre foi excludente de certa forma, só piorou, né? Com um esquema desse, com ingressos caríssimos cobrados por carro e tal. E aí? Isso é maquiagem, sabe? Tipo, estamos maquiando a história, fazendo ali de qualquer jeito, né? Para poder enfiar um novo normal goela abaixo das pessoas, para as pessoas poderem se sentir relativamente confortáveis e conectadas, né, com algum nível de continuação, né? As pessoas sentirem que efetivamente existe uma continuidade,
né? Na verdade é isso. E elas sentem que existe alguma continuidade em relação, não teve uma ruptura, a ruptura entre o pré-pandemia, né, e o pós-pandemia não foi tão brusca, não foi tão absurda, né, não, aí a gente, vamos requentar esse modelo aqui de cinema drive-in, né, pra tapear a galera. Mano, isso não é novo normal, desculpa. Aliás, e se é, me incluam fora dessa, pelo amor de Deus, né? Porque, enfim, só vai agravar uma crise ambiental que já tá engolindo a gente. Mas, então é isso. Isso é o sentido ruim dessa nova roupagem aqui, né? Que os cancerianos e as cancerianas estão tendo que lidar agora em relação à realidade, ao entendimento de mundo, né? O entendimento do que é real, efetivamente, né? Agora, a parte boa dessa nova roupagem aqui, né? É entender efetivamente o que é que nos serve dessas ruínas, né? O que é que restou do que era essa realidade e que pode fazer diferença e que pode enriquecer a gente, né? Então, por exemplo, e aí nesse sentido eu vejo o, esse resgate, né, de que é, agrícola, né, que, da permacultura, nem sei falar muito sobre isso, tá? Tô aqui de metida. Mas, enfim, existem vários grupos que estão se organizando nesse sentido, né, além da permacultura, de resgatar uma agricultura dos povos originários, né? É, e mudar a visão para essa agricultura predatória que era feita, né, até o rompimento da realidade, né, que a pandemia trouxe, e mudando o foco, né, do que a gente tirando o ser humano do centro da parada, né, e botando ele como coadjuvante, botando natureza no centro, porque afinal de contas, quando a gente fala de agricultura, a gente fala antes de mais nada de natureza, não é verdade, pessoal? Então, sei lá, iniciativas como o Mutirão do Bem Viver, né, da Sociedade do Bem Viver, enfim, coisas que inclusive eu preciso pesquisar melhor e me aprofundar melhor, mas que o foco é esse, né, cujo foco é esse. Então, dessas ruínas, a relação com a natureza que os povos originários, por exemplo, os indígenas têm, né, e que a fala do Ailton Krenak vem resgatar com muita força e com muita lucidez, isso é uma forma interessante, né, de trabalhar com essas ruínas dessa realidade, né, pré-pandêmica. E aí, como é que a gente pode dar uma nova roupagem a isso, né, um novo entendimento e trabalhar com isso de outra forma, né, para trazer sentido e para construir a partir dessa ruína algo que algo que fica, né? Algo que edifica, né? E não que destrói a gente mais ainda, sabe? Nossa! Que lua cheia, hein, cancerianes? Mas é isso. Um momento super lindo. Talvez meio difícil, né? Espero que vocês tenham gostado. Beijo, a gente se vê daqui a 15 dias.